Você aqui e o pessoal aqui já dá. Ei, Pedro, você já testou o som? Já. Pronto, então tá com fogo aí. Tá com fogo. Bem, bom dia pessoal. Nós vamos fazer a abertura desse dia de campo sobre manejo sanitário e manejo reprodutivo. Meu nome é Pedro Victor, eu sou zootecnista, aluno de mestrado da UES, sobre a orientação do Dr. José Ferreira Nunes. Aqui no município de Jaguaretama eu vou fazer uma breve introdução do que nós estamos fazendo. Como tema do meu projeto de mestrado, nós estamos fazendo um incremento tecnológico baseado na tecnologia da água de coco. Nós estamos trabalhando diretamente com os produtores, trazendo a tecnologia da inseminação artificial e várias outras técnicas de manejo que estão sendo incrementadas dentro do sistema produtivo. Agora eu vou passar o microfone para o professor Nunes, para ele fazer uma breve introdução e, posteriormente, a gente começa realmente as apresentações. Bom, pessoal, bom dia, né? Eu agradeço desde já a colaboração não só da Capritama, mas do Prodeter, do Banco do Nordeste, todos vocês que vieram nessa expectativa de alguma coisa se ver como novidade. Eu estava comentando aqui com os meninos a indagação maior, por que o leite de cabra é tão importante, por que a cabra é tão importante para o Nordeste e ninguém tem cabra como se cria vaca leiteira? Primeira pergunta. Preço muito maior do leite de cabra, mercado instável, não existe um produto que possa garantir uma mercadologia correta durante todo o ano, consequentemente algumas pessoas fazem queijos, outras exploram o leite de uma forma não muito correta. Será que o leite de cabra nunca foi para frente? Porque sempre a gente compra leite importados que vem da Europa, principalmente da Holanda, da França e dos Estados Unidos também vem. Custando uma latinha de 400 gramas, custando R$180. E isso aí é um verdadeiro absurdo, porque nós sabemos que nós podemos produzir tão bem ou melhor do que essa qualidade que vem para a gente aqui. Primeiro, a caprinocultura no Nordeste do Brasil nunca foi para frente por uma coisa chamada aptidão. O caprino... André, vem para cá. Aptidão do caprino leiteiro. Porque o caprino ele é 39 vezes mais eficiente produzindo leite do que produzindo carne. Então o que é que nós fizemos hoje no Nordeste do Brasil? Se propagou de uma maneira muito violenta todos os frigoríficos, correto o que eu estou dizendo? Quantos frigoríficos no Nordeste hoje estão fechados? Mas porque nós vamos abater o caprino também. Pessoal, o caprino ele é 39 vezes menos eficiente produzindo leite do que produzindo carne. Então, se Deus mandou uma glândula mamária, uma cisterna e uma cabra que produz até 8 ou 10 litros de leite, a grande campeã, e uma ovelha, jamais você vai ver uma ovelha com mais de 3 ou 4 litros, que é a Lacombe, que é uma raça, inclusive, que vocês conhecem, que faz o queijo Roquefort muito famoso. Então, a gente está criando, no Nordeste do Brasil, uma coisa chamada... os governos dos estados estão incrementando os frigoríficos dentro da região Nordeste. Ana Clara, se você viesse para cá, por favor, Ana Clara. Venha para cá também, meu amigo. Esse depoimento, nós estamos aqui com a chefe da Embrapa, eu trabalhei na Embrapa, eu tive o privilégio de dizer que tudo que eu sou hoje agradeço à Embrapa, porque eu fui a primeira pessoa a chegar em Sobral, né? Primeiro CPF, e aí eu gostaria nesse momento de fazer esse depoimento, que eu gostaria que esse dia ficasse marcado pela seguinte estratégia. Bom, se o caprino é 39 vezes mais eficiente produzindo leite, e a gente não encontra no Nordeste do Brasil uma indústria de transformação de leite, mas encontra frigoríficos para bater caprino, correto? Aí todo mundo diz, não, nós não vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o boia como uma raça para corte. Aí o que acontece? O boia é um animal que também não chega a mais de 43% de rendimento de carcaça. E aí o caprino leiteiro, eu acabei de dizer, tem a glândula mamária, tem 210, 240 dias de lactação, com 700, 800 litros, chegando na França até 1.200 litros, uma lactação de 270 dias. Eu acredito que a gente tem que resolver hoje aqui. Não resolver, mas pelo menos sair com a estratégia, dizendo assim, olha, se o caprino leiteiro é muito importante para o Nordeste, e pode colaborar com a fome, para dizimar a fome proteica que assola a nossa região,
Por que então que a gente nunca teve uma fábrica de leite em pó de cabra no Nordeste? O único leite brasileiro que nós temos é o Capriles, hoje, fabricado no Rio Grande do Sul, feito uma parte deles no Rio de Janeiro, mas no Nordeste do Brasil não tem. A Embrapa, há uns 30, 40 anos atrás, tentou implantar uma indústria de leite de pó, leite em pó. Aí eu pergunto, será que Jaguaretama suportaria uma empresa desse tipo para transformar leite de cabra? Nós não temos quantidade, mas nós precisamos também de uma coisa chamada qualidade. Aí nós vamos falar um pouquinho do manejo da ordenha, nós vamos falar da parte sanitária, nós vamos falar da parte nutricional, uma série de receitas, não receitas, mas algumas discussões que nós vamos colocar para vocês de uma forma bem prática. Não adianta a gente chegar aqui e dar uma aula, mostrar para vocês o que é importante, o que é que não é, a doença X é mais importante do que a Y. Então nós vamos falar aqui hoje, principalmente de uma coisa chamada sanidade, nutrição, manejo reprodutivo e uma parte de melhoramento genético. Lógico que a gente visa com isso aí melhorar geneticamente a nossa cabra. E nós estamos aqui com o Dr. Facó, que é um grande especialista nessa área de melhoramento genético, junto com o Lobo, né? O Lobo já está por lá? Não, o Lobo saiu, né? De qualquer maneira, a Embrapa, do meu modo de ver, é o grande responsável, o grande mentor do desenvolvimento da caprinocultura no Brasil, porque o centro não é sobralense, nem cearense, ele é nacional de caprino, né? A doutora Clara está aqui, a chefe, o doutor Facó, o doutor Lobo. E aí eu faço uma coisa para vocês. Nós temos também uma coisa muito importante. O André acabou de chegar de Quixadá. André, onde é que está você, André? O André estava por aqui, né? Bom. Ah, está aí o André. Então, veja bem. Há 25 anos atrás, há 30 anos, se não me falha a memória, nós fundamos a GP Caprinos em Quixadá. Essa GP Caprino, ela tinha como função principal congelar sêmen, inseminar, produzir embrião e fazer tudo o que a gente não fazia há 20, 30 anos atrás e não se faz até hoje. Depois nós vamos ver o porquê disso aí também. Ah, vamos botar culpa na Emater, vamos colocar culpa na Secretaria de Agricultura, vamos colocar culpa na Embrapa, na UES. Pessoal, todos nós temos culpas. E essas culpas, elas vêm justamente por conta de uma coisa chamada política de desenvolvimento de uma cadeia produtiva totalmente desorganizada. Veja bem, aí você vai dizer, professor, nós vamos começar alguma coisa, no final, melhoramento genético. Qual a melhor raça para criar? Nós vamos discutir isso. Por que alguns animais que são reprodutores são colocados como reprodutores? A gente sabe que de reprodutores eles não têm nada, às vezes, só tem fenotipicamente alguma coisa que transborda, dizendo o seguinte, que eles são melhoradores genéticos, mas de um modo geral são animais que às vezes, em termos de eficiência reprodutiva, tem um testículo bem pequeno, tem uma série de problemas de ordem da libido, nós vamos falar um pouquinho da libido, que é a vontade sexual que o macho sente pela fêmea. E aí, há uns 15, 20 anos atrás, nós tivemos com o Facó não, com o Lobo, como é o nome dele todo, hein? Raimundo Nonato Lobo, né? Foi nosso orientado e aí nós chegamos à conclusão dizendo o seguinte. Tem mais tempo, viu? Não é 20 anos não. Bom, eu sei que eu tenho 80, o restante eu não sei. Aí o que acontece? Nós chegamos à conclusão do seguinte, nós chegamos à seguinte conclusão. Pessoal, alguém vai comprar um reprodutor, olha para o reprodutor e diz, rapaz, esse é o reprodutor maravilhoso que eu queria da minha fazenda. Reprodutor maravilhoso, tamanho excelente, fenotipicamente o ideal. Aí você vai fazer uma coisa chamada carteira de identidade desse reprodutor, que para mim é o testículo. Testículo, né? Aí não adianta você comprar um Belo Antônio, você tem que comprar um animal. Aí nós chegamos à conclusão, depois de 100 e tantos animais examinados, de espermograma, que nós vamos mostrar como é que é feito, que o testículo mínimo do caprino, a partir de 12 meses, a idade matura dele, é em torno de 28 a 32 centímetros. Se você correr a treinazinha nele, e ele não tiver 28 a 32, pode colocar para o abate. Aí o que vai acontecer? Nós chegamos em algumas exposições aí, né? Infelizmente o grande campeão das exposições são animais hipoplásicos, são animais com atrofia testicular,
Que melhoramento genético nós estamos fazendo nesse país? Aí nós vamos mostrar para vocês tudo isso aí. Se alguém um dia vai comprar um reprodutor numa exposição, rapaz, o professor Nunes falou que era 28 a 32 centímetros. Mas esse animal é um animal novo que tem só 8 meses, 6 meses, ainda vai crescer o testículo. Não, o animal entre 6 a 8 meses, ele tem quase 90% do testículo que ele vai ter na fase adulta, pessoal. E outra coisa, o testículo tem que nascer dentro do saco escrotal. Esse negócio de, porque o animal é monorquítico, o animal é rancoio, né, como se chega alguém dizer, né, a nível de exposição, de criação, esses animais são imprestáveis para a reprodução. E grande parte dos que hoje se diz reprodutores, pessoal, não são reprodutores, são machos. Não confundir macho caprino com reprodutor caprino. Então eu gostaria de não só fazer, não é uma abertura ainda, porque o FEO disse que vai chegar aqui algumas autoridades, né, prefeito e outras autoridades, secretários aí de agricultura, mas eu estou com o pessoal da Embrapa e a nossa equipe também, e o André, aí nós estamos nos propensos agora, pela primeira vez, assim, chegar e dizer assim, vamos colocar tudo no mesmo salão para dançar, né, trazer a Embrapa, trazer a Secretaria de Agricultura, trazer o SEBRAE, que o SEBRAE está presente aqui, trazer o Banco do Nordeste para nos dar apoio para difusão dessas tecnologias, financiamento, porque eu acho que isso aí é super importante. Sem uma agência de financiamento e de desenvolvimento econômico, a gente não faz nada, tem que precisar disso aí, principalmente o pequeno produtor, né, que não depende de dinheiro para isso aí. E aí eu gostaria também de ouvir a palavra da Clara, porque a ideia maior, que a gente discutiu com a professora Cristiane, era a gente ter vários polos de URTs, né, unidade de referência tecnológica, aí em Jaguaretama, em Quixadá. Eles já trabalham isso a nível de Nordeste, em Campina Grande, na Paraíba, de um modo geral. Ela deve falar um pouquinho disso aí para vocês. Mas eu gostaria de ouvir essa opinião e me sinto muito lisonjeado em contar com a Embrapa como parceira desse nosso trabalho aqui em Jaguaretama. Não só em Jaguaretama, porque, como eu falei, o Centro Nacional de Caprino não é cearense, ele é nacional. E hoje, por incrível que pareça, eu cheguei há uns 20 dias atrás lá em Sobral, lá, uma reunião com a doutora Clara, lá com a equipe. E, doutora, quando a gente quer comprar um animal, nós vamos comprar onde? Em termos genéticos? Em Minas. Em Minas tem também como é o nome dele, o menino? O Jefferson, que trabalha muito com essa parte. Porque, como eu falei, o centro não é cearense, o centro é nacional. E aí, agora, quer não quer não, nós vamos com esse trabalho, com essas unidades de referências tecnológicas, nós vamos colocar essas práticas a nível dos produtores. Porque o que falta, pessoal, sinceridade. Eu trabalhei uns 8 a 10 anos na Emater do Piauí, a ANCAR, antiga ANCAR. Então, rapaz, grande parte das pessoas me chamavam assim, professor, não chamava nem professor, eu gostaria que o senhor fosse olhar o meu reprodutor. Aí, quando chamava o reprodutor, ótimo, eu sabia que ia olhar um animal. Aí, grande parte da pessoa do Piauí chamava assim, vamos olhar o meu marruá. Eu não sabia nem o que era marruá, pessoal. Nunca tinha saído de uma universidade e não tinha ouvido termos assim como esse, que a gente precisa, de um modo geral, como extensionista, como técnico, como professor, conhecer também o linguajar de vocês. Porque não adianta dizer assim, olha, o animal arrancou, o animal está com problema de uma bicheira. Tudo isso são tecnologias que a gente tem por obrigação mostrar, principalmente para os alunos, porque grande parte dos nossos egressos de veterinária, viu, doutora Clara? O que acontece, Ana? A gente chega numa classe hoje, último ano de veterinária, a Vitória está aí como residente. Quem se interessa aqui por caprinos e ovinos? Ninguém levanta a mão. Quem se interessa por bovinos aqui? Alguns, 8 ou 10, uma turma de 50 levantam a mão. Cães e gatos, aí todo mundo levanta a mão. Aí eu digo, olha pessoal, eu vou pegar minha cadernetinha, sair daqui, porque meu cachorro quando adoece, eu gosto muito, levo para o veterinário, porque eu não sou veterinário. Nessa hora eu não sou, eu não vou enganar a mim mesmo. Aí disse, não professor, vamos fazer o seguinte, quando eu levo um animal desse para examinar um cão, né, o cara diz assim, puxa vida professor, sinta isso, me sinto orgulhoso de recebê-lo aqui, gostaria muito de chegar onde o senhor chegou. Eu digo, eu não cheguei em canto nenhum. Por quê? Não, professor, gostaria de chegar. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, você vem para o meu lugar, eu vou para o seu. Agora eu sei como ele está rico, né? Tem uma indústria lá de remédios,
e eu só tenho praticamente um apartamento onde moro, um carro para andar, ele disse, não, professor, desse jeito eu não troco. Então, é o tipo da coisa, houve um sacrifício muito grande da gente, e a gente abdicar por uma espécie que aparentemente diz, não, caprino não dá dinheiro, caprino é miúça, caprino é um negócio que é amaldiçoado por Deus, porque na Bíblia Deus pegou a ovelha, botou do lado direito, do lado esquerdo amaldiçoou o caprino, né? O caprino é muito utilizado para candomblé, bode preto, dá azar, é como gato. Tem opção de analogias que a gente não vai falar aqui para vocês, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião rapidamente para a gente começar depois um pouquinho, viu? É de improviso. Tem que ser tudo de improviso. Tem que ser de improviso. Querido professor Nunes, prazer aqui novamente. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, todas. Meu nome é Ana Clara, sou zootecnista sobralense, né? Cria lá como professor Nunes da Embrapa Caprinos e Ovinos. E uma pessoa, acima de tudo, grata pela oportunidade de ter transformado a vida da minha família e de tantas outras através da caprinocultura e da ovinocultura. Né? Sou bodeira desde sempre. Minha mãe brinca assim, dizendo, menina, tu nem sabia falar direito, tu já dizia, mamãe, compra carne de carneiro cevado. Então, assim, é muito bom estar aqui pela primeira vez, já conheci o Filó, já estive com ele em alguns outros momentos, está aqui ele, até com o nosso chapéuzinho aí. Obrigada aí pela propaganda. O Facó também, que é uma grande sumidade. Do Alexandre, tá da Embrapa. Eu vou falar para ele. É uma grande sumidade aqui do melhoramento animal. E a gente, esse ano, a Embrapa Caprinos e Ovinos, está fazendo 50 anos, é mais velhinha do que eu, vou fazer 50 ano que vem. Não tinha nem nascido quando a Embrapa foi criada em Sobral. Aí eu achei muito legal encontrar ali uns produtos de couro, porque a Embrapa foi criada em Sobral, porque em Sobral era um polo de calçadista, desde aquele tempo. Só que a matéria-prima não era o sintético, porque hoje, por essas questões de bem-estar animal, de tudo é o sintético, mas era o couro. E aí o couro da Costumásia, que era um culto muito grande, que exportava sapato para a Itália, era feito com couro, e o melhor couro era de cabra, de bode, de ovelha. É a nossa ovelha deslanada, que é um negócio que lá no sul o povo às vezes se assusta. Como assim uma ovelha sem lã? É a nossa ovelha deslanada, porque são animais extremamente adaptados à nossa realidade, a realidade do sertão. É um animal que ele seleciona o que come, porque às vezes a cabra come tudo. Não, a cabra é um dos animais mais inteligentes que existe. A cabra não come qualquer coisa, ela seleciona o que ela quer comer, né? Isso da parte de forragicultura. Então, assim, no cenário que nós estamos vivendo hoje, pessoal, de mudanças do clima, que a cada dia a gente testemunha que está esquentando mais, está chovendo mais onde não chovia, está chovendo menos onde chovia mais, então está meio que uma bagunça. E no meio dessa bagunça, quais são os animais, qual é a cultura que na história da humanidade vem se mostrando com dados, que é uma cultura que resiste. É a cultura de cabras e ovelhas. Quando lá em 2013 eu fui fazer um projeto no Quênia, lá não dava um pé de alface. O que é que alimentava as pessoas lá? É cabra e ovelha, né? A carne desses animais. E aí, quando a gente vem com uma proposta inovadora como essa, que o professor Nunes aqui, para inspirar todos nós, pessoal. 80 anos está fazendo aqui, dando um exemplo para nós de uma coisa que é muito importante. Né? 80 anos aqui de resiliência, de antifragilidade e de acreditar. Não vou mexer com cabra e ovelha porque eu vou ficar pobre. Eu comecei minha fala falando. Cabra e ovelha mudou a realidade da minha família, pessoalmente, e está mudando a realidade de várias famílias que a gente tem acompanhado nas URTs que o professor Nunes aqui falou. A Embrapa tem o URTs. O que é o URT? É a Unidade de Referência Tecnológica. São experiências que a Embrapa desenvolve junto com os produtores, onde a gente se compromete a levar e desenvolver junto com esses produtores soluções para os principais problemas que atrapalham a criação. Então,
o problema é de alimentação, a gente vai lá com as forrageiras para o semiárido. Então, a Embrapa, como instituição, com 50 anos de existência, Embrapa Caprinos e Vinhos, a primeira coisa é que a gente não vai desistir dessa atividade. E a gente não vai desistir, não é por um credo religioso, não é por uma superstição, a gente não desiste porque a gente tem fatos, nós trabalhamos com ciência. A ciência mostra, são os animais mais adaptados e podem ser também produtivos, a gente fazendo uso das práticas adequadas, que o professor já comentou algumas aqui. A gente usando a prática adequada, a gente prestando atenção nos detalhes, nas sutilezas, a gente consegue produzir um leite de cabra de excelente qualidade, que ele pode alimentar, como foi lá no começo da história da Caprinos e Ovinhos. O leite de cabra que a gente produzia, ele salvou várias crianças da morte, porque não tinha programa governamental, distribuição de renda, não tinha nada disso, e as crianças estavam morrendo de fome. Então se criou um programa que os bodes melhorados da Embrapa iam lá nos quintais das famílias, cobriam as cabras geravam umas cabritinhas que produziam muito leite e aquilo ali salvou a vida de várias crianças. Então, assim, a gente está num momento que ele traz aqui para o território dele, de 80 anos, da experiência, uma oportunidade da gente estar falando em caprinocultura leiteira de uma maneira diferente. Está trazendo para nós aqui que existe um potencial de nós produzirmos um leite de cabra, que ele pode acessar um mercado de uma compra governamental, mas ele também pode ir para uma agroindústria, produzir um produto diferenciado, pode gerar um queijo diferenciado, com um selo diferenciado. Hoje a gente tem programas que agregam valor a esses produtos. Então a gente está vindo aqui, logo depois da Páscoa, para falar de esperança a partir de caprinocultura leiteira. Então eu fico feliz de eu estar aqui junto com o Facol, que também é um entusiasta. A gente chama os problemas pelo nome, se compromete em resolver. E aí eu espero mesmo que vocês possam aproveitar bem. Já estou vendo até gente aqui com boné do Forrageiros com Semiárido, que é o projeto da Embrapa, né? Então a gente está muito comprometido de trazer uma solução real. E a nossa vinda hoje aqui foi para aprender um pouco com vocês, conhecer vocês, entender essa demanda, né, que está surgindo aí, que o professor Nunes está liderando, para que a gente possa pensar a caprinocultura e ovinocultura de uma maneira diferente, de uma maneira que essas atividades, no ambiente semiárido, são as atividades mais adaptadas e podem também ser as mais produtivas. Nós acreditamos nisso porque os nossos dados mostram isso, que é possível a gente aumentar a produtividade, reduzir doenças, melhorar o desempenho dos rebanhos, produzir mais em áreas menores, intensificar, mas também fazer uso extensivo. Existem várias maneiras de fazer. O que é importante? Então, um monte de jovem aqui. Vocês têm que estudar, galera, tem que ir lá estudar, procurem as boas fontes, procurem a Embrapa. A gente tem dias de campo, vou pegar aqui, já tem as publicações, toda a produção científica dos 50 anos da Embrapa estão totalmente digitalizados e gratuitos à disposição de vocês. Nós temos uma plataforma de EAD, que tem cursos de reprodução, tem cursos de sanidade, tem cursos de forragem. Então, assim, vocês têm a oportunidade de estudar com os melhores estando dentro de casa, através da plataforma do EAD e tantas outras visitas presenciais, se organizar em um grupo, entrar em contato com a Embrapa, a gente recebe, é um momento de muita alegria. E finalizar dizer para vocês que é uma oportunidade que nós estamos tendo de falar de caprinocultura leiteira, chamar os problemas pelo nome e nos comprometermos a encontrar soluções e transformar a caprinocultura leiteira numa atividade de fato rentável e que viabilize viver bem no sertão. Eu sou doida pelo sertão, eu digo, olha, não vou nem esperar me aposentar para ir morar no interior, porque é muito bom, né? Você acordar com o nascer do sol, dormir com o pôr do sol, o canto dos pássaros,
o cheiro dos animais, e a gente fazer isso e tendo numa atividade produtiva as garantias de que não nos vai faltar o recurso necessário para manter nossas famílias, para a gente se desenvolver, é sobre isso, essa motivação, acho que dos meninos aqui da UESC que estão, pessoal do SEBRAE, todas as organizações que estão hoje aqui, elas acreditam porque existem fatos. A nossa EMATESC, assim, que é muito forte, está com a gente o tempo todo, o Banco do Nordeste que está financiando a um juro baixo, né? Então, assim, é um momento de uma fala de motivação mesmo, que a gente possa buscar nessa atividade os meios para a gente viver dignamente e não só sobreviver, mas a gente prosperar no nosso ambiente semiárido. Muito obrigada.